Aqui é a Luciana Garola com mais uma dica para os fonoaudiólogos que trabalham com seleção e indicação de aparelhos auditivos. E hoje eu vou falar com vocês sobre o atendimento dos pacientes com zumbido, né? Muitos fonoaudiólogos eles ainda acham que é um desafio tratar dos pacientes, né, que têm zumbido, embora esse seja um sintoma bastante comum. Mas isso é porque o zumbido ele tem diferentes causas e o tratamento que funciona para uns não vai funcionar para outros, né? E muitos clínicos não se especializaram no zumbido e às vezes ficam inseguros ao aconselhar o paciente. Então hoje eu vou falar para vocês de uma ferramenta que é disponibilizada em um site. Eu vou falar para vocês, dar o link correto, que vai te ajudar a atender o paciente quando ele vem com essa queixa de zumbido. Essa ferramenta ela é disponibilizada pelo AIDA Institute. Vocês vão ver o link aí nos comentários da página e aí para vocês poderem pegar a ferramenta no original, tá bom? E aí eu vou descrever para vocês como fazer a utilização dessa ferramenta, de uma delas. São 3 ferramentas no total. Então, qual é o benefício de você usar essas ferramentas? Então, você vai conseguir transmitir uma mensagem de esperança para o paciente que vem te procurar e tem zumbido. Vai poder mostrar empatia, né? Ajudando o paciente a lidar com o zumbido, a ser mais resiliente no lidar com esse problema. Vai explorar o significado do zumbido, né, com o paciente e como isso vai afetar a vida dele. E vai poder fornecer um aconselhamento muito mais eficaz, né, efetivo para aquele paciente. Nesse vídeo eu vou falar de uma dessas ferramentas que é proposta pelo AIDA Institute, que se chama termômetro do zumbido, né? Então ele visa fornecer para o paciente, né, uma percepção de como agir em relação ao zumbido que ele sente. As outras 2 ferramentas eu posso falar em outros vídeos, isso vai depender do comentário de vocês. Se vocês colocarem nos comentários eu explico também como é que usa as outras 2 ferramentas, mas a primeira delas é essa, o termômetro do zumbido. Essas ferramentas, elas são baseadas em conhecimento e experiência de 15 especialistas internacionais, né, que trabalham com aspectos psicossociais e abrangentes assim, do zumbido. Eles são especialistas de vários países, dos Estados Unidos, Dinamarca, Canadá, Reino Unido, Alemanha, Itália, e eles se reuniram num mini seminário sobre tratamento do zumbido na Dinamarca, em dezembro de 2015. É de lá que vem essas ferramentas. Então, a ferramenta do termômetro do zumbido, ela consiste em 3 perguntas que vão te ajudar a estruturar a entrevista para avaliar o quanto esse zumbido é incômodo para o paciente. Então, vamos lá. Como é que vocês vão utilizar essa ferramenta? Nesse slide que vocês estão vendo uma foto desse instrumento que eu também vou colocar um link de como faz para baixar essa ferramenta, tá bom? E aí não vai demorar nem 5 minutos para aplicar, para fazer as perguntas e anotar as respostas, né? Então, a primeira pergunta é: quando você pensa no seu zumbido, o que você sente? Diga 1 ou 2 palavras que descrevem como você se sente sobre o zumbido. Então, a gente sabe, né, que as pessoas elas têm algumas crenças sobre o que elas sentem, né, alguns tópicos. E aí, se a gente pode descobrir, aprofundar o que ela pensa a respeito, a gente pode adaptar a informação sobre esse determinado tópico para melhor ajudar ela a entender mais o que está acontecendo com ela. A segunda pergunta é: o que você espera dessa consulta? Bom, essa pergunta ela é muito importante porque ela vai se concentrar nas necessidades do paciente em um momento bem específico. Então, ela vai também ajudar a explorar as opções e as expectativas para o resultado da consulta. É uma pergunta que normalmente a gente não faz para o paciente e é muito importante saber o que ele espera de você com relação ao atendimento, com relação à abordagem frente ao zumbido. A terceira pergunta é: durante a última semana, houve algum momento em que o seu zumbido foi menos incômodo?
Se o paciente ele não lembra de nenhuma situação onde esse zumbido foi menos incômodo, você pode perguntar: existe alguma coisa que você faça que ajuda a diminuir a sensação do seu zumbido? Então, a terceira pergunta, ela enfatiza as experiências positivas, né? Se houver alguma com relação ao zumbido, o que faz melhorar esse zumbido? E aí isso vai ajudar a levantar opções para o tratamento do zumbido, seja ele a terapia, né, psicoterapia, treinamento em atenção plena, mindfulness, muita gente já conhece esse tipo de abordagem, terapia de som, outras possibilidades que vão ajudar o paciente a lidar com o zumbido. E as perguntas também vão ajudar ao clínico a descobrir como o paciente lida com o zumbido. Então, como um som ou como uma dor física, como que ele encara esse zumbido. É muito importante, é muito complicado para ele ouvir esse som. E isso pode ser mais explorado, pedindo para o paciente para fechar os olhos e imaginar o que eles veem quando eles pensam no seu zumbido e pedir para descrever isso. Então aí você vai ter uma ideia de quão importante é esse zumbido em relação, de como o paciente se sente em relação a esse zumbido. E aí, depois que você fez as 3 perguntas, então aí você vai explicar para o paciente por que você perguntou tudo isso, né? Então você pode dizer assim, olha, a razão que eu te fiz essas perguntas é para avaliar a temperatura mesmo, do seu zumbido, para descobrir quais as preocupações que você tem com relação a isso e como eu posso te ajudar a melhorar essa sua visão sobre o zumbido. E aí você pode perguntar se tem alguma outra coisa que ele gostaria de te falar, te contar a respeito, ou se tem alguma outra informação sobre o assunto que ele gostaria de saber também. Então, essas perguntas elas podem parecer bastante simples, mas não é, elas vão te ajudar muito a medir como o zumbido afeta essa pessoa, se é muito incômodo, o quanto que ele é intrusivo. E elas podem ser utilizadas, essas perguntas, esse termômetro, né, para complementar outros instrumentos que a gente já conhece, como o TRQ, que é o tinnitus. T é sempre de tinnitus, que vem do inglês, né? Reaction Questionnaire, que é um questionário sobre a reação do zumbido, o THI, que vai fazer um inventário, né, de perguntas e respostas sobre o zumbido, o TFI, que é de índice funcional do zumbido. Então tem alguns desses instrumentos que já são traduzidos e podem ser utilizados em conjunto com essas 3 perguntas do termômetro do zumbido, né? Então, após ele ter respondido essas perguntas e você ter anotado as respostas, né? Então você pode também pedir para que ele avalie o zumbido naquele momento. E aí vai ter um espaço ali delimitado no próprio instrumento que vai ajudar a avaliar como é que ele se sente com relação ao zumbido naquele momento. Então você vai pedir para o paciente, olha, marca o número de 0 a 10 aqui que melhor descreve o zumbido na semana passada, inclusive hoje. E aí indique 0 se você não teve zumbido nenhum, e 10 o pior zumbido possível. Então esse termômetro, então ele também, a forma de fazer essa marcação, pensando na semana passada e no dia da consulta, então ela vai ajudar você a rastrear, monitorar como esse paciente se sente em relação ao zumbido, principalmente depois da sua intervenção. Se vai ser através do uso de aparelhos, se no caso ele tiver uma perda de audição, se só realmente com o uso de gerador de som. Então você vai conseguir monitorar a melhora da sensação de zumbido do paciente que você vai atender. Bom, essa foi a dica de hoje, espero que vocês tenham gostado. Deixa aí nos seus comentários se vocês querem ou não que eu fale dos outros instrumentos para medir o zumbido e compartilhem. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá!